Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Eu adoro a energia de redação quando a gente tem notícia importante logo de manhãzinha, viu, Orengo? Eu cheguei aqui, fui buscar uma água, voltei, botei o fone e só tive tempo de ouvir. Ah, o Orengo vai voltar daqui a pouquinho confirmando essas informações. Aí eu escrevi para a Karine Roma. Quais informações são essas? E a Karine deve estar, né, numa correria danada, deve ter digitado em pé. Escreveu assim: um dos alvos da operação de hoje é o presidente do Obama. Eu, caramba! A operação é grande mesmo, hein? Mas é do Ibama, né, Orengo? Bom dia pra você. É do Ibama. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. E que dia, hein? Que manhã aqui em Brasília agitada. Pois é, o presidente do Ibama, o Eduardo Bin, é um dos alvos dessa operação e está sendo afastado por ordem do Supremo Tribunal Federal. Então não tem nem escolha, é uma decisão, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, o afastamento imediato, até para não atrapalhar as investigações, né? Porque as investigações vão prosseguir. E a Polícia Federal está investigando também a edição de um decreto de 2020 que permitia a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorização. E olha, Megali, são ao todo aí 35 mandados de busca e apreensão cumpridos, inclusive aqui no Ministério do Meio Ambiente, né? Então é uma batida no Ministério do Meio Ambiente. Então isso a gente sabe que tem um simbolismo por trás que é importante, né? Quando a Polícia Federal chega ao Ministério, já acompanhamos diversas operações aqui em ministérios e em outros governos, a coisa muda de figura, né? E esse simbolismo ele é importante porque o presidente ele sempre reitera um discurso, né, que ecoa muito, que é o que o governo não tem, corrupção, né? O governo de alguma forma conseguiu aí romper com essa lógica da corrupção. Entre os crimes investigados está justamente um crime de corrupção. Então a resposta do governo precisa ser rápida nesse sentido, até para explicar o que vai ser feito daqui para frente, né? Como de alguma forma isso vai ser combatido, porque o inquérito policial ele vai seguir, obviamente, com destaques, né? Então, a qualquer momento aqui, claro, manifestações oficiais do governo em Brasília, viu, Megali? Agora, como a Mônica disse mais cedo, é uma demonstração, pelo menos aparente, né? A priori aqui, a gente não conhece os detalhes ainda da operação, mas uma demonstração de independência da Polícia Federal, né, Orengo? Num momento já delicado para o governo, uma operação que tem tudo para ser devastadora. E mostra realmente, Megali, que a Polícia Federal não tem essa história, né, de controle, né, de algum tipo de interferência, né. Com a PF, isso já ficou muito claro em diversos governos que passaram, que a Polícia Federal tem independência, tem autonomia, inclusive esse é um preceito legal, apesar da Polícia Federal estar no guarda-chuva do Ministério da Justiça, tem todo um tipo de independência, né. Inclusive nessas operações é muito comum o seguinte, como é que acontece isso, né, a operação e a investigação ela prossegue, né, sem avisar, inclusive, as autoridades, sem a necessidade de avisar as autoridades, mas é muito comum no início de manhã o ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal receberem uma ligação só para avisar, olha, estamos ligando só para avisar que estamos aí deflagrando uma operação, mas obviamente não tem tempo de fazer nada, e nem poderia ser feito, porque qualquer movimento nesse sentido seria ilegal, né? Mas isso que mostra como há uma independência muito clara da Polícia Federal. Então, geralmente o que acontece é só um aviso, né? Conversando com alguns ex-diretores da Polícia Federal, é assim, o aviso ele chega às 6 da manhã, né? Quando toca o telefone nesse horário, a autoridade já sabe que alguma coisa está acontecendo, né? Mas a investigação agora vai prosseguir. E prossegue com impactos políticos, né? Por isso que é importante agora uma manifestação do governo federal para saber o que vai acontecer daqui para frente. Se teremos mudanças, inclusive em cargos importantes, ou não, se o governo vai esperar aí a continuidade dessas investigações. Uma mudança já está determinada, que é o afastamento do diretor do Ibama, né? Sobre isso, não é nem prerrogativa, não é nem discricionário. O governo tem que acatar a determinação do Supremo, então está afastando aí o diretor do Ibama. Mensagem da Bianca aqui no chat do YouTube. Ela diz que trabalha no Ibama e que tem sempre alguém escrevendo sem querer Obama. Mas o melhor, ela diz que é quando atende o telefone, que ela fala assim: Ibama, bom dia. E aí a pessoa do outro lado: oi, Ivana, por favor, será que eu podia falar? Valeu, Bianca. Ô, Orengo, rapidamente então, porque o tempo urge. Alguma novidade a respeito da expectativa para o depoimento de daqui a pouquinho de Pazuello?
Muitas, viu, Megali? Até porque, a partir do depoimento de ontem do ministro e ex-ministro Ernesto Araújo, aumentou a pressão aí em cima, a batata está assando ainda mais do ex-ministro Ernesto Araújo. O que a gente viu nos últimos depoimentos é o seguinte, todo mundo empurrando esse abacaxi, essa bola, para quem? Para Eduardo Pazuello. Ninguém assumindo responsabilidades sobre atraso de vacina, sobre compra de cloroquina, de uso de medicamentos ou recomendação, uso de recurso público para medicamentos sem eficácia comprovada. Hoje, os focos de investigação da CPI. E sobre aquela história também que a CPI investiga se o governo realmente agiu de forma deliberada para atrasar vacinas, para conseguir lá uma chamada imunidade de rebanho com a contaminação das pessoas. Então, tudo isso, quando esse tipo de pergunta ele chega ao depoente, desde o início da CPI, o que a gente ouve sempre é o seguinte, olha, isso não teve na minha gestão, né? Isso não foi da minha época, não estava lá no Ministério naquele momento, né? Em outras palavras, isso tem que perguntar para Eduardo Pazuello, né? Agora, resta saber, Megali, quais são as perguntas que Eduardo Pazuello vai responder. Por quê? Ele tem a prerrogativa, inclusive dada pelo Supremo Tribunal Federal, de não produzir prova contra si mesmo, mas ele não pode calar sobre terceiros, né? Então, os senadores já estabeleceram essa estratégia. Vão perguntar muito sobre ordens do presidente Jair Bolsonaro, né, de diálogos, de reuniões com secretários do Ministério da Saúde. E sobre essas questões, o ministro não pode ficar em silêncio, vai ter que responder. Ele vai estar ao lado de um advogado que vai ficar ali, né, conversando com ele ao pé do ouvido sobre o que ele pode, o que não pode falar, mas depende muito dele, né? Então, essa é uma sessão e esse é um dia que é considerado o dia D, agora sim, o dia D da CPI. O dia D de depoimento e H de habeas corpus, né? Ora, Agora, aí tá na mão do Pazuello decidir o que pode incriminá-lo ou não, porque se alguém perguntar a respeito da situação em Manaus, é pulo de 10 que ele vai ficar quieto. Afinal de contas, é por isso que ele é investigado. Mas alguém pergunta a respeito de compra de cloroquina. Ah, não vou responder. Bom, aí tem que acender uma luz amarela no Ministério Público, porque é o próprio Pazuello que está dando a dica de que tem algo incriminatório ali. Então, e esse é um ponto fundamental, viu, Megali? Ele é investigado formalmente pela questão de Manaus, não por agora, né, por atraso de vacina, né? Então, esse é um ponto importante também. Se ele acha que ele vai se incriminar em algo que não está sendo investigado também, é isso. Você dá um alerta aí para o investigador, né? Então, sobre Manaus, realmente, todos sabem aqui que vão ter muita dificuldade de conseguir algumas respostas, né? Agora, sobre outros temas, ele deveria falar. Muito bem, então o Orengo vai ter bastante trabalho hoje, dobrado, né? A gente achou que seria só a CPI, que nada. Então, bom trabalho, uma quarta-feira produtiva pra gente, Orengo. Um beijo. Valeu, até mais.